Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pibra, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a fazer isso. Se é a sua primeira vez aqui ou se você está voltando depois de ter assistido alguns vídeos e não se inscreveu ainda, não deixe de fazer isso para você poder receber notificações todos os dias quando nós postarmos um vídeo novo. Nós postamos vídeos todos os dias com uma leitura da palavra do Senhor, com uma explicação do texto, uma meditação no texto. Então, eu tenho ouvido meus testemunhos e as palavras de encorajamento que os irmãos e as irmãs têm deixado aqui como nos comentários, assim como pessoalmente, e isso tem sido uma bênção para nós sabermos que este conteúdo está abençoando a sua vida. Nós estamos aqui aprendendo juntamente com cada um de vocês. E então, tudo que este conteúdo, tudo que estes vídeos está fazendo é pelo poder de Deus, é o Espírito Santo que está trabalhando, é a palavra de Deus que está trabalhando em nossos corações, em nossas vidas, e por isso que nós damos toda a honra e toda a glória ao Senhor por isso. Todo louvor, toda a honra é ao Senhor Deus, que nos deu a palavra e nos deu o Espírito Santo para ajudar-nos a entender a palavra. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Juntos vamos ler a Bíblia toda em um ano, vamos entender a Bíblia e vamos ser edificados pela palavra do Senhor. Amém? Não esqueça também de dar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. Tem um botãozinho ali embaixo de compartilhar, tá bom? Então você pode apertar, compartilhar, e aí aparece o WhatsApp, aparece o Facebook, aparece outras coisas. Se você não sabe compartilhar, então você pode pedir para alguém, né, que sabe, talvez, um filho, uma filha, um amigo, uma amiga, um parente, né, alguém que sabe, tem mais assim, experiência com o YouTube, aí fala lá, ó, compartilha esse vídeo aqui para mim, ó, manda para todo mundo aqui. Aí a pessoa vai pegar seu celular e vai mandar, tá bom? Isso vai ajudar mais pessoas a alcançarem este conteúdo e ouvirem e lerem a palavra do Senhor conosco. Nós estamos hoje é 8 de março, e nós vamos ler em Deuteronômio hoje, alguns capítulos de Deuteronômio, e especificamente sobre a transferência de liderança de Moisés para Josué. Deus mandou, quando Moisés estava chegando prestes à sua morte, Deus falou, olha, você vai passar a liderança de Israel, a liderança militar de Israel, você vai passar para Josué. E é sobre isso que nós vamos ler hoje. Então vamos começar a nossa leitura. Moisés teve uma semana final ocupada como líder temporal. Temporal é uma palavra, é o oposto de eterno, significa algo que não é eterno, algo que dura por um tempo. Moisés, como líder temporal por um tempo e espiritual de seu povo. Ele lembrou os israelitas de sua história e status único. Ele os instruiu na lei e ele os trouxe a um relacionamento renovado de aliança com Deus. Agora é hora de renunciar e entregar a liderança a Josué, seu sucessor. Há pouca fanfarra, pois Moisés não foi um governante típico. Ele não tem sido dependente do poder ou do processo político. Ele tem sido meramente um servo do verdadeiro governante da nação, o próprio Deus, e assim será Josué. Moisés urge coragem. Urgir quer dizer solicitar com insistência, sabe? Aquele apelo, né? Com muita insistência para alguém fazer alguma coisa. Então Moisés urge coragem ao povo, do povo de Israel. Deuteronômio 31, dos versículos 1 ao 6. Moisés foi e falou estas palavras a todo Israel. Ele disse, hoje
Hoje estou com 120 anos de idade. Se a gente parar aqui por um momento, 120 anos de idade Moisés tinha. 40 anos ele passou no deserto, esquecendo tudo que ele aprendeu no Egito. 40 anos, pelo menos, né, ele passou no deserto com o povo de Israel. E provavelmente mais ou menos 40 anos ele tinha quando ele saiu do Egito. Então, um terço da vida de Moisés ele passou liderando este povo. E liderando este povo durante aqueles 40 anos de castigo que eles passaram no deserto. Moisés agora tem 120 anos de idade. Já não tenho forças, Moisés diz, para fazer o meu trabalho. E o Senhor me disse, você não passará o Jordão. E nós vamos lembrar, né, que o Senhor falou isso quando Moisés, com raiva, bateu na rocha. Deus falou com ele, fale à rocha que ela vai dar água. E aí Moisés bate na rocha com raiva do povo ali, muito irado. E por causa disso, Deus também impede Moisés de entrar na terra prometida. Deus falou com ele, você não passará o Jordão. O Senhor, o Deus de vocês, passará adiante de vocês. Então Moisés está dizendo, eu vou morrer, eu não vou entrar na terra, mas Deus vai com vocês. Deus não vai morrer, Deus não vai abandonar vocês só porque eu vou morrer. Não, Deus vai com vocês. O homem vai morrer, mas Deus é eterno. Deus vai estar com o seu povo para sempre. Deus vai passar adiante do povo. Ele destruirá, Moisés falando, Deus destruirá as nações que estão diante de vocês, e vocês tomarão posse delas. Josué passará adiante de vocês, como o Senhor falou. Isso quer dizer, Josué vai com Deus à frente de vocês. Assim como eu tenho andado com Deus, Josué vai andar com Deus e vai à frente de vocês. O Senhor fará com essas nações o que fez com Seom e Og, rei dos amorreus, e com a terra deles, que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés falando para o povo, tenha coragem, porque Deus vai com vocês. Eu vou morrer, gente, eu não vou entrar, mas Deus vai adiante de vocês. O novo líder que Deus escolheu vai adiante de vocês, com Deus, e Deus vai dar vitória a vocês. Tenham coragem. Moisés encoraja Josué. Aquela palavra foi para todo o povo. Agora, uma palavra específica para Josué. Deuteronômio 31, versículos 7 e 8. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdar. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Deus incube Josué, quer dizer, Deus dá uma incumbência, né? Um cargo para Josué. Deuteronômio 31, versículos 14 e 15 e também o versículo 23. O Senhor disse a Moisés, eis que está chegando o dia em que você vai morrer. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro para que eu lhes dê ordem. Então imagine, irmãos, Deus chega para você e fala, olha, o seu dia de morrer está chegando. O que nós faríamos numa situação dessa, né? O que nós faríamos se Deus chegasse e falasse, olha, o seu dia de morrer está chegando? Moisés faz o que Deus mandou. Moisés vai à presença do Senhor. Ele chama o seu sucessor e vai ao tabernáculo, à tenda do encontro, à presença do Senhor.
está chegando perto do dia de morrer para Moisés, Moisés vai ficar perto da presença de Deus. Está chegando o dia de Moisés partir desta vida para a eternidade. Moisés vai ficar pertinho de Deus. Moisés vai ir para o lugar onde ele pode ouvir a voz de Deus. Moisés vai ir para o lugar onde ele pode ver a nuvem da glória de Deus. Moisés vai para o lugar onde a presença de Deus está. Quanto mais próximo nós estamos, de Deus, mais seguro nós estamos para tudo o que acontece nesta vida, para todos os desafios que nós enfrentarmos. Quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais preparado nós estaremos para enfrentar todo e qualquer desafio que a vida lançar contra nós, principalmente a morte. A morte é uma realidade da vida humana. É verdade que nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus e os sinais mostram que está cada vez mais próximo a sua volta. E a geração que estiver viva quando o Senhor Jesus voltar, esta geração não experimentará a morte. E eu creio que pode ser a nossa geração. Os sinais estão cada vez mais reais, cada vez mais sinais se cumprindo. Pode ser a nossa geração, pode ser. Mas se não for, nós também vamos passar pela morte, como Moisés. E Deus falou para ele, os seus dias de morrer estão chegando. Então você vem para perto de mim, venha para a minha presença. É o que Deus falou para Moisés. Assim Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu ali, na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que sob juramento lhes prometi, e eu estarei com você. Então, no começo do texto, Deus mandou Moisés falar para o povo de Israel, para serem corajosos, não terem medo, porque Deus iria com eles, à frente deles. Depois Deus mandou Moisés falar para Josué: não tenha medo, tenha coragem, porque Deus vai à sua frente, Deus vai te dar a vitória. E agora, Deus chama Josué e Moisés e Deus mesmo fala com Josué: não tenha medo, tenha coragem, porque eu estarei com você em todos os momentos. Deus mesmo agora falou com Josué. Nosso próximo tópico aqui, uma canção de infidelidade, antecipando o fato de que, apesar de sua aliança recentemente renovada, os israelitas em breve quebrarão seus votos de compromisso com ele, Deus pede a Moisés que ensine um cântico aos israelitas e ordene sua transmissão de uma geração para a próxima. É uma canção sobre infidelidade, em que a própria fidelidade de Deus está em nítido contraste. O cântico contém uma exposição de punições prometidas e um lembrete da misericórdia que aguarda o arrependimento oportuno de Israel, bem como a vingança que Deus trará contra os inimigos de Israel. Em suma, é um chamado à observância da lei e, ao mesmo tempo, uma promessa da graça divina onde os esforços humanos falham. Até o momento em que Deus deu a Moisés este cântico, Moisés havia escrito pessoalmente o relato que agora é conhecido como o livro de Deuteronômio, um nome que se refere à reafirmação da lei que ele contém. No entanto, neste ponto, antes de reunir a congregação para ensinar-lhes o cântico de Deus, há uma indicação de que Moisés entrega seu livro aos levitas para que seja guardado com a arca. Deus prevê a infidelidade do povo. Deuteronômio 31, versículos 16 ao 18. O Senhor disse a Moisés: eis que em breve você vai morrer,
e então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Nesse dia a minha ira se acenderá contra eles. Eu os abandonarei e deles esconderei o rosto, para que sejam destruídos. E tantos males e angústias os alcançarão, que naquele dia dirão: não é verdade que estes males nos alcançaram, porque o nosso Deus não está entre nós? Certamente esconderei o rosto naquele dia, porque todo o mal que tiverem feito, por terem se voltado para outros deuses. Aqui é Deus avisando Moisés o que vai acontecer. É Deus prevendo, não é Deus decretando, não é Deus ordenando, muito menos. É Deus avisando, é Deus prevendo, Deus na sua onisciência. Deus que é onipresente, Ele está em todos os lugares, e isto também diz respeito ao tempo. Deus está em todos os momentos da eternidade. Deus é onipresente, Deus é também onisciente, Deus conhece todas as coisas. Isso diz respeito também aos fatos que já aconteceram, estão acontecendo e acontecerão. Deus sabe tudo, mas isto não quer dizer que Deus determina ou Deus causa tudo, ou que Deus causa, aqui neste caso, o pecado do povo. Não, Deus está avisando Moisés que ele sabe que o povo vai fazer isso, mas o povo vai fazer isso por livre e espontânea vontade. O povo vai fazer isso em desobediência ao Senhor. E Deus está avisando Moisés que isso vai acontecer. Deus dá uma canção a Moisés. Deuteronômio 31, versículos 19 ao 22. Escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel. Ponham este cântico na boca de cada um deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Este cântico que o povo vai cantar, este hino, este poema, ele vai ser um testemunho contra o povo. Vai ser mais uma declaração, né? Um aviso de Deus. Agora Deus vai... Lembra que nos últimos dias nós temos lido Deus avisando o povo: olha, se vocês me obedecerem, eu vou mandar todas essas bênçãos aqui. Bênção tal, tal, tal. Vai chover, a chuva vai ser no tempo certo, a terra vai dar sua plantação, vocês vão ter muitos filhos, né? Vocês vão viver em paz e tudo mais. Se vocês desobedecerem, vocês vão sofrer todas essas maldições, vão mandar pragas sobre vocês, úlceras, né? Os seus animais vão ser destruídos, vocês vão perder tudo, seus inimigos vão derrotar vocês, tudo isso. Aquilo foi Deus falando através de Moisés em forma, em diálogo, falando, né? Agora, Deus vai dar a Moisés um cântico, uma música, um hino para Moisés cantar e ensinar o povo este hino, mais uma ferramenta, mais um recurso, né? Um conteúdo para o povo não pecar contra o Senhor, para o povo ter temor do Senhor, para o povo pelo menos ter medo e crer que Deus, assim como Deus prometeu que abençoaria, Deus também cumpriria a sua promessa de amaldiçoar o povo se o povo pecasse. É mais uma forma de Deus alertar o povo, instruir o povo para a obediência. Então vai ser um testemunho, vai servir como testemunho contra os filhos de Israel, este hino que Moisés vai escrever. Quando eu tiver, Deus dizendo, quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual, sob juramento, prometi aos pais deles, e eles tiverem comido, se fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses, os servirão e me desprezarão, anulando a minha aliança. E quando muitos males e angústias os tiverem alcançado, este cântico será minha testemunha contra eles, pois os descendentes deles sempre o trarão na boca.
Depois de todas as bênçãos que Deus deu ao povo, eles se fartaram daquelas bênçãos. Eles ficaram satisfeitos, eles até engordaram, eles desfrutaram até demais. E aí eles abandonaram o temor do Senhor, eles abandonaram a fé em Deus. Muitas vezes Deus nos deixa numa situação de maior dependência nele, justamente para nós não o abandonarmos. Porque ele sabe que se ele nos abençoar demais, nós vamos esquecer da onde veio aquela bênção. Quem foi que deu aquela bênção? Qual foi o milagre que Deus fez para nós alcançarmos aquela bênção? Então ele deixa a gente numa certa situação onde a gente está constantemente necessitando voltar até ele. Você lembra lá quando o povo de Israel estava no deserto, pedindo comida e Deus mandou o maná do céu? Você lembra que o maná ele só durava por um dia até na sexta-feira. Na sexta-feira ele durava para a sexta e para o sábado. Mas de domingo até sexta, de domingo até quinta, o maná só durava por um dia. Então todos os dias o povo ia lá, no lugar onde Deus fez o milagre, presenciava o milagre, pegava aquele milagre, aquela provisão que só servia para aquele dia, se alimentava daquela provisão daquele dia e no outro dia voltava ao lugar onde Deus fez o milagre novamente e pegava aquele novo milagre que Deus fez naquele novo dia. Então, todos os dias o povo estava dependendo de Deus. Todos os dias o povo dependia de Deus. Eles iam lá para pegar a provisão que Deus deu a eles. Então, muitas vezes Deus nos deixa num estado de vida, numa situação onde nós dependemos dele dia após dia. E parece que a gente nunca está alcançando aquela liberdade financeira, né? Aquele status social, conquistando aquela realização que a gente quer. Mas Deus sabe. Deus é nosso Pai, Deus nos conhece melhor do que nós nos conhecemos a nós mesmos. E Ele sabe a bênção que Ele vai nos dar, que vai ser bênção. E a bênção que Ele vai nos dar, que vai se tornar uma maldição. Então, Ele limita a bênção, às vezes, para os seus filhos, para não causar a perdição dos seus filhos, para que os seus filhos possam permanecer em comunhão com Ele. Este é o amor do pai. O pai cuida dos filhos assim. E aqui o povo de Israel tinha desfrutado tanto que eles tinham abandonado o Senhor. Eles iriam abandonar o Senhor. É o que Deus está avisando que ia acontecer com este povo. Porque conheço os desígnios que hoje estão formulando antes que os leve para a terra, que sob juramento prometi. Isso aqui me chamou muita atenção. Deus está dizendo aqui que hoje mesmo, ali no deserto, né, do lado de fora de Canaã, o povo já estava fazendo desígnios, já estavam fazendo planos para que iam entristecer o Senhor, planos que seriam contra os mandamentos do Senhor. Deus está dizendo, porque conheço os desígnios que hoje estão formulando. Olha, tem gente aí no meio de Israel, Moisés, eu já sei. Tem gente aí no meio de Israel que está fazendo planos aí, ó, de se tornar idólatra, se tornar comerciante de ídolos. Tem gente que está fazendo planos aí, ó, de vender suas filhas para casarem com os sacerdotes cananeus e tomarem mulheres dos cananeus para casarem com elas. Tem gente aí, Moisés, formulando, já agora, eles estão formulando essas abominações. Antes que os leve para a terra que sob juramento prometi. O povo já estava planejando os seus pecados antes de chegar na terra prometida. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Então, antes de nós lermos o cântico que Moisés ensinou, nós vamos ler aqui Deuteronômio 31, versículos 24 ao 26. O livro a ser guardado com a arca.
Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Mais uma testemunha. O livro da lei vai ficar ali. Ninguém vai poder dizer. Lembra que uma das desculpas que Deus antecipou o povo diria era: essa lei está no céu, não tem? Quem é que vai ao céu buscar? Não, a lei não está no céu. Essa lei está muito longe, está em uma terra distante. Quem é que vai viajar para buscar essa lei? Não, a lei não está muito longe também não. Deus falou: olha, a lei está bem próxima de vocês, está na sua boca a lei. Isso é, vocês sabem falar essa lei, vocês sabem recitar, vocês conhecem os princípios dessa lei, vocês já falaram os princípios dessa lei, e agora a lei vai ficar escrita, o rolo, né, do livro de Deuteronômio vai ser guardado dentro do tabernáculo, do lado da arca do encontro, aonde está os querubins, né? A tampa tem os querubins, ali é onde a nuvem da glória do Senhor desce, ali dentro vai ficar o livro da lei. E onde é que ficava a tenda do encontro? A tenda do encontro ficava no centro do arraial de Israel. As tendas do povo de Israel faziam círculos ao redor da tenda do encontro, e a tenda do encontro ficava no meio. Então a lei de Deus estava literalmente escrita e localizada no centro da comunidade, da congregação de Israel. Não tinha desculpa para eles não conhecerem e não praticarem a lei. Vamos continuar. Moisés convoca a assembleia. Deuteronômio 31, versículos 27 ao 29. Porque conheço a rebeldia e teimosia de vocês. Porque se hoje, durante a minha vida, Moisés falando, enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor, o que vai acontecer depois da minha morte? Reúnam diante de mim todos os anciãos das tribos e os oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras e tome o céu e a terra por testemunhas contra eles. Porque sei que depois da minha morte, vocês certamente se deixarão corromper e se desviarão do caminho que lhes tenho ordenado. O que o povo tinha que fazer neste momento? Ouvir uma palavra dura dessa do profeta de Deus? O povo tinha que se jogar no chão, né? Colocar o rosto no pó e clamar pela misericórdia do Senhor. Confessar: não, realmente, Moisés, a gente tem falado mesmo. Eu vi, né? Sei lá, a juntar testemunhas e falar: olha, eu vi o fulano de tal ali, ó. O meu vizinho ali, ele estava falando mesmo que pretende vender, fazer estátuas de Acera e vender. E é verdade, Moisés. Ore a Deus, Senhor, tenha misericórdia de nós. O povo tinha que se humilhar neste momento. O profeta de Deus está falando, é uma palavra dura? É, mas a palavra dura, a palavra de correção, ela vem do coração do Pai. E o Pai corrige quem Ele ama. O dia que nós devemos nos preocupar, amados, é quando Deus parar de nos corrigir. Quando Deus parar de nos corrigir, aí sim nós temos que nos preocupar. Porque se Deus não está nos corrigindo mais, é porque Ele virou o seu rosto de nós. Ele não está se preocupando mais conosco. Mas enquanto a palavra do Senhor está falando conosco, e ela está servindo de correção, e ela tá atingindo, né? Ela tá aplicando a mim, isso aí tá falando comigo. Por que o pastor está pregando desse jeito? Que palavra dura, né? Por que o pastor não está pregando uma bênção? Não, porque o pastor te ama. O pastor está falando a verdade. O que Deus falou ao povo de Israel. O temor do Senhor, Deus exige até hoje. E o povo estava prestes a abandonar o temor e a fé em Deus. E Moisés está avisando o povo: olha, Deus me revelou que vocês estão com essas intenções no coração. Então, o que o povo tinha que fazer? Se arrepender, pedir perdão e pedir que o Senhor transformasse o coração deles. Vamos continuar aqui. Então, nos últimos dias,
este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira com as obras das suas mãos. Então, Moisés avisou o povo, mais uma vez, né? Mais um aviso para o povo. Agora vem o cântico. Moisés apresenta a canção. Lembrando, este não é o cântico da fidelidade, este é o cântico da infidelidade. Este cântico vai servir como um lembrete, como um memorial para o povo de Israel, mais uma forma de Deus avisar o povo que se eles pecassem, cometessem aquelas abominações e não se arrependessem dos seus pecados, Deus traria a punição contra eles. Deuteronômio 31, versículo 30. Primeiro, vamos começar aqui. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Agora nós vamos ao capítulo 32, do versículo 1 em diante. E o que nós vamos ler aqui é um poema hebraico. Um poema hebraico, ele tem algumas características. Eu acho que eu já comentei sobre isso, mas tem bastante tempo que a gente não nos depara. Quando nós chegarmos nos Salmos, nós vamos ver essa estrutura de poema. Quando nós chegarmos nos Profetas também, nós vamos ver essa estrutura de poema. Mas o poema hebraico, ele é composto de 2 ou 3 frases que geralmente repetem transmitem a mesma mensagem, mas de formas diferentes. Usam expressões parecidas ou expressões diferentes para comunicar a mesma mensagem. 2 ou 3 frases, às vezes é 2 frases, às vezes é 3 frases, e nós vamos ver isso agora. Então, este cântico que Deus deu a Moisés começa assim: Inclinem os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Quer dizer, pingue, né? Minha doutrina, as palavras que eu estou fazendo, saia da minha boca como a chuva. Destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Que as minhas palavras, elas caiam assim lentamente, caiam como aquela chuva tranquila, né? Gotas de chuva que todo mundo tem a oportunidade de perceber, de desfrutar, né? Não é um temporal descontrolado, não, é uma coisa organizada, é uma coisa detalhada, é como uma chuva, assim, gotas de água caindo do céu. É Moisés, é o desejo de Moisés para como o povo venha receber essa palavra, este cântico que ele vai dar. Porque proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Então este cântico de Moisés inicia-se com um chamado para louvar a Deus, louvar a grandeza do Senhor. Eis a rocha. É uma das primeiras vezes que nós vemos Deus, a palavra do Senhor se referir a Deus como a rocha. E nós vamos ver depois que Cristo diz que Ele é a rocha, né? E Ele diz que as suas palavras são como rocha. Quem constrói a sua casa sobre as palavras de Cristo, vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, mas a casa da pessoa fica, não é abalada. É diferente de quem não ouve as palavras do Senhor e não as pratica. É semelhante a quem constrói a casa sobre a areia. A chuva vem, a tempestade vem e derruba aquela casa. Então, Deus é a rocha de Israel. Cristo depois vai ser a rocha de Israel e da igreja. Então Moisés fala, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, falando do povo de Israel. Já não são seus filhos. O povo de Israel que pecou, perdeu o status de filho de Israel. Não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa,
e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato? Não é Ele, o Pai de vocês, que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Deus tirou o povo do Egito, os adquiriu. Deus os fez, Deus formou uma nação. Deus deu a eles estatutos, Deus deu a eles leis e estabeleceu, Deus deu a eles a terra prometida, os colocou na terra prometida. Deus os adquiriu, os fez e os estabeleceu. Lembrem-se dos dias da antiguidade, atentem para os anos de sucessivas gerações, perguntem aos seus pais e eles informarão, aos seus anciãos e eles lhes dirão. Quer dizer, pense para o passado, Israel. Lembre-se de como Deus foi fiel aos seus antepassados, a Jacó, a Isaac, a Abraão. Então, se Deus foi fiel com eles, certamente será fiel para com vocês. Como é que vocês podem abandonar o Senhor desta forma? Versículo 8. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Isso aqui é profundo, irmãos. Moisés está dizendo que quando Deus separou as nações e espalhou os povos, né? O povo estava todo lá na Torre de Babel. Todas as pessoas do mundo estavam vivendo juntas ali na Torre de Babel. Aí Deus viu que o homem estava se ensoberbecendo cada vez mais, né? E estava, o seu ego estava crescendo cada vez mais. Aí Deus falou, não, eu vou confundir os idiomas e vou espalhar este povo para os 4 cantos do mundo, né? Todas as partes do mundo. Moisés está dizendo que quando Deus fez isso com o povo de Israel em mente. Os povos que povoaram as nações, inclusive o povo que povoou Canaã, Deus enviou estes povos para estes lugares para ter um lugar aonde ele daria para o povo de Israel. Até lá atrás, na Torre de Babel, quando Deus estava dividindo e confundindo os idiomas e dividindo as pessoas, espalhando pelo mundo afora, Deus já estava pensando no povo de Israel. Eu entendo, então, que Deus, ele trabalha hoje pensando no meu amanhã. Deixa eu falar isso de novo. Deus trabalha hoje pensando no meu amanhã, pensando no meu futuro. Deus trabalha hoje pensando nas bênçãos que nós vamos receber lá na frente. E aí nós estamos pedindo agora, mas não estamos recebendo agora. Não vamos nos desesperar, não vamos abandonar a fé, não vamos virar as costas para o Senhor. Vamos continuar crendo que Deus está trabalhando para o nosso bem. A Bíblia diz, Romanos 8:28, todas as coisas trabalham, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então, Deus está trabalhando hoje para nos abençoar hoje, possivelmente. Mas Deus pode estar trabalhando hoje para nos abençoar amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, ou daqui um ano, ou daqui 10 anos. Nós não sabemos, mas o que nós podemos ter certeza é que Deus está trabalhando em nosso favor. Amém? Vamos continuar. Versículo 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Está falando do carinho especial que Deus tem por Israel. De todas as nações do mundo, Israel é a nação do Senhor, a herança do Senhor. E hoje a igreja é o Israel de Deus, no sentido espiritual. A igreja é a noiva de Cristo, esta coisa preciosa que Deus fez, que Deus comprou com o seu sangue, com o sangue do seu Filho, é a igreja de Cristo. Deus tem este amor pela igreja, este amor que Deus demonstra aqui por Israel, ele hoje tem pela sua igreja. Vamos continuar.
Versículo 10. Ele o encontrou numa terra deserta e no ermo solitário. Ermo significa um lugar inabitado, um lugar vazio, um lugar que ninguém habita. Isso é um ermo. Então Deus encontrou o povo numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de úvios. Úvios é aquele barulho que os lobos fazem, sabe? O grito do lobo, falando assim numa linguagem figurada, é o grito de dor, o grito de tristeza, o grito de angústia. É neste lugar que Deus encontrou o povo quando eles estavam lá na terra do Egito, quando eles estavam sofrendo lá na escravidão do Egito. Aí o que Deus fez? Rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Deus rodeou o seu povo, guardou o seu povo, cuidou dele como a menina dos olhos, um dos lugares mais delicados, né, do nosso corpo, que nós protegemos com o maior cuidado, né? A menina dos nossos olhos. É assim que Deus cuida do povo de Israel. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Então, usando esta linguagem figurada da águia, a águia abre as suas asas, coloca os seus filhotes nas asas e transporta os seus filhotes para outro lugar, para um lugar mais alto, onde eles estarão mais protegidos, para um lugar onde tem comida para eles comerem. A águia faz isso. E Deus está usando esta imagem, né, para dizer como ele transportou o povo de Israel aonde? No deserto. Como ele cuidou do povo de Israel no deserto. E foi Deus sozinho que fez isso. Não havia outros deuses junto com Deus ajudando ele a fazer, não. Deus, Jeová, o Senhor, fez isso sozinho. O Todo-Poderoso Deus fez isso pelo seu povo. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar mel da rocha e azeite da pedra dura. Isto é, Deus fez milagres pelo povo. Deus fez sair mel da onde não tinha mel, fez sair azeite da onde não tinha azeite. Deus deu pão para o povo sem eles plantarem trigo e sem eles amassarem o trigo. Deus fez milagres pelo povo. Alimentou-o com coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Baçã. Baçã era um lugar que ficava ao leste da Palestina, atualmente faz parte da Síria. Baçã era um lugar, na Bíblia, tem muitas referências, se eu não me engano são 59 referências a Baçã, e sempre significa um lugar com muita plantação, com muitas florestas, com muitos animais, com muitos recursos naturais, sabe? Um lugar de fartura. Deus deu dos carneiros que pastam em Baçã e dos bodes com o melhor trigo. E vocês beberam o sangue das uvas, o vinho. Isto é, Deus está falando, é um cântico sobre o futuro que Deus daria para o povo de Israel na terra prometida. Deus está falando para eles como se já tivesse acontecido. Deus está dando este hino para Moisés ensinar para o povo, para quando essas coisas começarem a acontecer, e aí o povo começar a abandonar a Deus, e Deus começar a castigar o povo, eles vão lembrar deste hino que Deus deu a Moisés profeticamente, né? Declarando todas as bênçãos que eles receberiam, que se cumpriram, e aí as maldições que viriam por causa da desobediência deles. Mas Jesurum significa o justo, o abençoado, o amado. Jesurum é outra referência a Jacó, é outra forma da Bíblia se referir a Israel, a Jacó, a nação de Israel. Mas Jesurum engordou e deu coices. Agora Deus está comparando Israel como um animal, né? Um cavalo ou um jumento. Engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram. Está falando de uma guludice. Está falando de uma
alimentação descontrolada, né? Usufruindo da bênção de Deus de uma forma errada, de uma forma assim descontrolada. Vocês se estufaram. Ele, falando de Jacó, de Israel, ele abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação, mais ou menos a rocha que era a estabilidade de Israel, né? A segurança de Israel, a fortaleza, né? A firmeza de Israel, a rocha que é Deus. Eles desprezaram a rocha que é o Senhor, a salvação deles. Com deuses estranhos, eles provocaram ciúmes. Novamente, essa linguagem do passado é Deus falando profeticamente através de Moisés o que haveria de acontecer, ok? É isso que está acontecendo aqui. Deus está falando profeticamente. Com deuses estranhos, eles provocaram ciúmes. Com abominações, o irritaram o Senhor. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Isso aqui é muito importante, irmãos. Mais uma vez, Deus está falando aqui, olha, sacrifícios a deuses falsos, sacrifícios a imagens, cultos a imagens, cultos a estátuas, a imagens de seres humanos, de animais, de coisas que estão no céu, que estão debaixo da terra. Isto são sacrifícios aos demônios, tá? Não é uma coisa neutra, não é mentirinha, sabe? Ah, não, adorar a imagem. Imagem é uma imagem, não tem nada, é uma mentirinha. Não. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando eles adoravam a imagens, quando eles ofereciam sacrifícios às estátuas, às imagens, eles estavam sacrificando aos demônios. Ofereceram sacrifício aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Outra coisa aqui para chamar nossa atenção. Vieram há pouco, novos deuses que vieram há pouco. A abominação, ela não foi de um dia para o outro, sabe? A apostasia de Israel foi devagarinho. Foi a mistura deles. Eles foram se misturando com as nações que Deus tinha mandado eles destruir completamente. E aí eles foram adotando, de pouco a pouco, uma pessoa ali, outra pessoa aqui, um levita ali, outro levita aqui, um sacerdote ali, outro sacerdote aqui, um rei, depois aquele rei morre, aí outro rei, e devagarinho eles foram adotando as abominações, novos deuses que vieram há pouco. O diabo, quando ele está querendo infiltrar na nossa vida, ele não chega assim, ó, de uma hora para outra, não, e para arrebentar com tudo, não, ele vem devagarinho, ele vem usando uma situação, e depois outra situação, ele usa uma pessoa aqui, aí depois outra pessoa ali, ele usa uma fraqueza nossa aqui, outra fraqueza ali, e aí devagarinho, ele vai desviando a pessoa dos caminhos do Senhor. Então, fica uma alerta aqui para nós, é também mais uma alerta para nós. Israel foi se desviando de pouco a pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Esses deuses, os seus pais não adoravam eles. É vocês que vieram fazer isso. Esta geração e as gerações que viriam depois, né? Não se lembraram da rocha que os gerou e se esqueceram do Deus que os fez nascer. Porque quando Israel estava no Egito, eles estavam praticamente mortos. Eles eram escravos ali, não tinham perspectiva nenhuma de vida, eles iam trabalhar até morrer, e quando morresse, o nome deles ia ser apagado e acabou. E Deus tirou eles dali e fez eles nascer. A nação de Israel nasceu no deserto, através da obra milagrosa de Deus. Israel não era uma nação até que Deus tirou eles do Egito e fez deles uma nação. O Senhor viu isso e os desprezou. Então Deus viu eles abandonando o Senhor e Deus os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Então, a atitude de Deus é em resposta à atitude do povo.
O povo pecou e aí Deus os desprezou. Não foi Deus os desprezou primeiro e aí depois eles pecaram. Não, eles pecaram primeiro. Deus usou de misericórdia, foi aturando, até que não deu mais. Aí Deus os desprezou, virou o seu rosto e deixou eles sofrer. Ele disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim, com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles, com aquele que não é povo, com uma nação tola, os despertarei a ira. O povo de Israel vai ver uma nação tola que não conhece o Senhor ser abençoada, ter vitória, e eles vão ter ciúmes, eles vão ter inveja daquela nação que está sendo abençoada enquanto eles estão sendo derrotados. Porque um fogo se acendeu no meu furor e queimará até o mais profundo do inferno. A ira do Senhor vai levar israelitas ao inferno. Os israelitas que cometeram abominação vão ser queimados pelo fogo da ira do Senhor até serem destruídos no inferno. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. Consumirá a terra e as suas colheitas e incendiará os fundamentos dos montes. Deus queria fazer isso com o povo de Israel. Deus acordou um dia falando: hoje eu vou destruir esse povo. Não. Deus ama esse povo, Deus amava este povo, Deus queria que este povo se arrependesse, Deus não queria que este povo pecasse, mas Deus sabia do coração deles e Deus está avisando eles: olha, se vocês pecarem, isto vai acontecer com vocês. Amontoarei males sobre eles, esgotarei as minhas flechas contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Contra eles enviarei animais selvagens e venenos de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora a espada causará devastação. Em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem de cabelos brancos. Quer dizer, de todo mundo de todas as idades vai ter pavor do que está acontecendo. Eu disse que os espalharia por todos os cantos e que faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado, olha só, isso aqui é muito sério também. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo para que os seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão prevaleceu e não foi o Senhor quem fez tudo isto. Deus está dizendo: olha, se os adversários não fossem arrogantes ao ponto de dizer que foi eles que destruíram o povo de Israel, eu teria deixado eles fazer mais contra este povo. Eu teria deixado os meus inimigos maltratar ainda mais o meu povo. Eu só não deixei porque estes povos que vão maltratar Israel, eles são arrogantes em si mesmos. Eles vão dizer que foi eles que fizeram tal coisa, que eles derrotaram o Senhor, que eles foram mais poderosos do que Israel e do que o Deus de Israel. Eles não vão reconhecer que foi a minha permissão, eu permiti que eles fizessem isso. Então, por isso Deus deu limites àquilo que as nações fizeram contra Israel, porque senão as nações teriam destruído Israel completamente. Vamos continuar. Porque o meu povo é gente sem juízo e neles não há entendimento. Quem dera fossem eles sábios, então entenderiam isto e compreenderiam qual será o seu fim. Este versículo aqui de Deuteronômio 32, ele está baseado no Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Deus está dizendo a mesma coisa aqui. Quem dera fossem sábios. Os sábios, se Israel fosse sábio, ele teria temor do Senhor. Então entenderiam isto e compreenderiam qual será o seu fim. A falta de temor de Israel refletiu na ignorância, na falta de sabedoria deles também.
Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não os tivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregue? Deus está dizendo, olha, quando acontecer das nações se levantarem contra vocês, e os números deles forem tão menor do que vocês, e mesmo assim eles estiverem derrotando vocês, vocês saberão que foi eu que permiti. É só porque eu não estou com vocês. É um juízo que eu estou executando contra vocês. Como poderia uma nação pequena derrotar vocês, Israel? É porque eu tirei a minha mão, eu tirei a minha proteção. Quando isso acontecer, Israel, vocês vão se lembrar que eu estou falando agora. É porque eu tirei minha mão e permiti que as nações derrotassem vocês. Porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Moisés está falando, a rocha dos israelitas ímpios não é como a nossa rocha, dos israelitas justos. A rocha dos povos estranhos, dos ímpios, não é como a nossa rocha, como de Israel. E os próprios inimigos o atestam. Os adversários confessam isso. Eles sabem que o Deus de Israel é o Todo-Poderoso, porque a vinha deles é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos. Os israelitas abomináveis estão sendo comparados com o povo de Sodoma e Gomorra. Os frutos deles, as coisas que eles estão produzindo com as suas vidas, são frutos semelhantes aos frutos de Sodoma e Gomorra. O vinho deles é veneno de serpentes e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. O castigo de Deus está próximo. Quando o povo de Israel abandonar o Senhor, o castigo de Deus estará próximo, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder deles se foi e já não há nem escravo livre. Então aqui as coisas começam a mudar. A partir do versículo 36, o cântico de infidelidade começa a lembrar o povo de Israel da misericórdia do Senhor. O povo de Israel, quando eles começarem a se arrepender, Deus vai ter misericórdia deles. Então dirá, onde estão os seus deuses e a rocha em quem confiavam? Este é o juízo de Deus contra as nações que oprimiram Israel. Deus vai dizer para eles, cadê os deuses de vocês? Cadê a rocha em quem vocês confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações. Que eles se levantem e os ajudem, para que haja um esconderijo para vocês. Agora Deus está se levantando para defender Israel contra os seus inimigos. Israel se arrependeu, Israel está quase destruída completamente, se arrependeu. Agora Deus está se levantando para defender o seu povo. Vejam agora que eu, sim, eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deus age desta forma, de acordo com o que o homem faz. Se o homem pecar, se o homem abandonar a Deus, Deus mata. Deus deu, nós lemos sobre isso, Deus deu as leis com pena de morte para os pecados de morte. E Deus está falando aqui, Ele tem o direito de matar todo aquele que recusa obedecer os seus mandamentos. E Ele tem também direito de dar vida para todo aquele que se arrepende e pede misericórdia ao Senhor. Deus dá a vida e Deus tira a vida. É o direito de Deus, como o doador da vida, fazer isso. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente e minha mão exercitar o juízo,
Tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Deus está falando daqueles que oprimiram o povo de Israel. Deus agora está tomando uma posição de guerreiro. Jeová, guerreiro, agora vai fazer guerra contra aquelas nações que oprimiram Israel. Embriagarei as minhas setas de sangue. A minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. As cabeças cabeludas fala dos generais, dos homens de influência no meio dos inimigos. Deus vai cortar a espada a todos eles. Nós vemos isso lá na frente, quando Senaqueribe se levanta contra Ezequias. E aí Deus manda Isaías lá. Isaías fala com ele, olha, não tenha medo, porque Deus vai colocar um freio na boca dele e um anzol no nariz dele, e ele vai voltar pelo caminho que ele veio. E aí Deus manda um anjo no arraial de Senaqueribe e mata os 100 e poucos mil soldados de Senaqueribe. Deus fez vingança. Aquilo foi a vingança de Deus contra um homem maligno que queria oprimir Israel. Deus está profetizando aqui que vai fazer isso em prol de Israel, quando eles se arrependerem. Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Então, qual é a importância deste cântico? Deuteronômio 32, versículo 44 ao 47. Moisés veio e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Quando Moisés acabou de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração, no seu íntimo, todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. É por isso que lá na frente, amados, nos Salmos, o rei Davi diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque Davi conhecia este cântico aqui, olha. Davi conhecia as instruções de Moisés, de que você tem que guardar as palavras do Senhor no seu coração, para você não pecar contra Deus. Porque quando a palavra do Senhor entra em nossos corações, com a obra do Espírito Santo, ela nos transforma, ela tem efeito, ela não volta vazia, mas ela transforma a vida da pessoa, ela muda o nosso caráter, ela nos mostra os nossos erros, ela nos mostra os nossos caminhos errados, e ela nos mostra o caminho da vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo, que é os mandamentos do Senhor. Então, Moisés fala, esconda, guarde essa palavra no seu coração, porque esta palavra não é para vocês coisa vã. Isso não é uma coisa à toa que eu estou falando para vocês, não é uma coisa para vocês ignorarem. Pelo contrário, é a sua vida. A vida de vocês está nesta palavra que eu estou falando a vocês. E por esta mesma palavra, vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar, e de qual tomarão posse. Esta palavra que Moisés estava falando ao povo de Israel era a vida deles, era o que daria vida, manteria eles vivos na terra prometida. E para nós também, amados, a palavra de Deus é a nossa vida. Ela não é só a nossa vida espiritual, ela é principalmente a nossa vida espiritual, é o alimento para as nossas almas, mas ela também surte efeito na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, nas nossas interações com as pessoas, no seio da família. A palavra de Deus, uma família que lê a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, é uma família que vai ter vida, vai ser uma família saudável. É um casamento, um marido, um esposo e uma esposa, um casal que
ama a palavra do Senhor, que se alimenta da palavra do Senhor, vai ter um casamento saudável, porque aquelas características, né, de cada pessoa, aqueles defeitos, né, de cada pessoa, porque todos nós temos defeito, não é verdade? Todos nós temos coisas em nossas vidas que nós precisamos que o Espírito Santo trabalhe, precisamos que o Espírito Santo mude, tire, remova, para nós sermos as pessoas que Deus quer que nós sejamos. Então, quando estamos falando do relacionamento de marido e mulher, é a palavra de Deus que vai trazer aquela harmonia entre o esposo e a esposa. Quando estamos falando do relacionamento de pai com filhos, de mãe com filhos, é a palavra de Deus que vai trazer aquela harmonia naquele relacionamento. A palavra de Deus, amados, é tudo para nós, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se concretiza na pessoa do Senhor Jesus Cristo. João diz que no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, dos versículos 1 ao 3, ao 4. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Então, Cristo é a perfeita revelação, é a completa revelação da palavra do Senhor. A palavra de Deus escrita aponta para Cristo. Cristo aponta para a palavra. E a palavra se completa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós devemos sempre ver a pessoa do Senhor Jesus, ver o nosso Salvador na palavra de Deus. Pode ser Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, qualquer livro do Antigo Testamento, qualquer livro do Novo Testamento, Cristo está em todas estas páginas. Cristo é a nossa esperança de cumprir qualquer um desses mandamentos. Aqueles que nós conseguimos cumprir, nós conseguimos por causa do que Cristo fez por nós na cruz e por causa da obra do Espírito Santo em nós. Aqueles que não conseguimos ainda, nós somos justificados pela fé em Cristo, pela fé em Cristo ter feito tudo por nós na cruz. É assim que nós somos justificados. Nunca por fazermos a lei, nunca por cumprirmos a lei. Nós somos justificados porque nós cremos que Cristo cumpriu a lei por nós. Mas porque nós cremos que Cristo cumpriu por nós e porque nós sabemos que Ele nos chama para ser santos como Ele é, portanto, nós vamos aos joelhos todos os dias, nós vamos até o pé da cruz, nós clamamos, nós nos humilhamos perante o Senhor todos os dias e pedimos que o Senhor nos transforme mais uma vez. Transforme-me hoje, Senhor. Transforme-me amanhã, Senhor. Transforme-me daqui 2 dias, daqui 3 dias, todos os dias. Trabalhe em minha vida, Senhor, para eu nunca entristecer a Ti, Senhor, para que eu possa sempre agradar o Teu nome, reverenciar o Teu nome e ser santo como Tu queres que eu seja. Essa é a minha oração para mim e essa é a minha oração para você neste dia que está acompanhando esta leitura. Amém? Que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações mais uma vez hoje, através da palavra do Senhor. Amém? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado pelos likes que você tem dado, pelas palavras de encorajamento que você tem deixado aqui nos comentários. Faça isso, isso tem sido uma bênção para nós, tá bom? Isso ajuda também a divulgar o conteúdo, tá? E não esqueça de compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, no Facebook, em todos os lugares, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda em um ano, tá bom? Amanhã nós vamos estar de volta aqui, se assim Deus permitir, para continuarmos lendo a maravilhosa palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã.